Eu estou num momento relativamente pessimista, momentaneamente. O meu pessimismo nunca é histórico, ele é circunstancial. O momento não é o melhor momento para nós. O Brasil está à deriva um pouco entre regimes. Nós estamos vivendo um momento de indefinição. Há momentos em que você não tem um presidente, que é ruim, mas ter dois é pior. A ideia de uma inflação presidencial tem um risco inerente a ela mesma, de modo que o Brasil vive um momento de abundância de poder. Dois, a eleição norte-americana tem características particularmente traumáticas. Há muito tempo não surge numa eleição uma figura tão divisiva, tão capaz de criar rupturas quanto Donald Trump. Ele é não um conservador no sentido de que tantos são ou foram. Ele é um nacionalista, ele é um populista, ele é um agent provocateur. Ele é uma das personalidades mais interessantes que chegou ao cenário internacional. Cada frase dele é uma instigação. O que ele quer é exatamente o que ele produz. Um debate que, mesmo contra ele, se dá no terreno que ele determinou. Hoje a eleição se faz nos Estados Unidos, nos terrenos de Donald Trump. Ele estabelece o terreno. Houve um certo momento em que um candidato que não era de partido maior, que era o Ross Perot, teve um pouco essa capacidade de ser um catalisador de insight. Então, nos Estados Unidos hoje, como de certa maneira o Brexit mostrou na Inglaterra, há uma insatisfação das grandes massas, dos grandes grupos, com os rumos da política da economia que tem de ser levado em conta. Não é apenas os grandes números macroeconômicos, há uma grande parcela de população dos países desenvolvidos que não se sente aquinhoada no processo de desenvolvimento, de enriquecimento. Há uma frustração, de modo que você nota em Marine Le Pen, você nota em Donald Trump, você nota numa série de líderes essa ideia um pouco nacionalista, um pouco populista, um pouco de insatisfação com o jogo como ele vem sendo jogado. Não é o que se deseja. A ideia de que as grandíssimas fortunas saem do patamar de fortunas pessoais para se transformarem em fortunas nacionais. Os 50 homens mais ricos dos Estados Unidos hoje têm rendas que equivalem a países. Países de porte médio ou grande país. Mas nós não estamos mais lidando com aquela fortuna que leva ao consumo exagerado, ao iate, à amante, à casa no Mediterrâneo. Não, são fortunas que levam à criação de um poder que transcende. Há algum tempo, um grande americano disse que o que ele tinha de dinheiro não é mais para comprar, não era contabilizável. O dinheiro dele era apenas uma maneira de keep score, sabia quantas ele andava, porque não havia mais nenhuma referência entre aquilo e o que acontece com nós mortais habituais, que é consumo, é poupança, é qualidade de vida. São fortunas que não têm mais nada a ver com esse existencialismo das pessoas. Então, a primeira coisa é os Estados Unidos vivendo um momento de transição. E o grande exemplo da integração americana, que é o NAFTA, diante de um desafio, não de mais integração, a mesma integração, mas uma coisa inédita, da criação de um muro entre dois países que se viam como os sócios naturais. Isso é uma ideia tão... É porque nós temos uma capacidade, e é por isso que estamos aqui há milhões de anos na Terra, é de absorver toda a informação. Mas isso é uma ideia extraordinária. Eu nunca imaginei que se pudesse viver num momento em que o líder do partido mais conservador dos Estados Unidos, que mais representa o seu estamento, tivesse uma proposta de um muro entre ele e o México e que esse muro fosse pago pelo México. É uma ideia tão... A palavra em inglês é preposterous, é uma coisa que você diz bem, isso é uma coisa extraordinária. Eu estou daqueles que acham que o Trump não vai vencer. Não vai vencer e ele vai causar ao Partido Republicano o dano da perda, possivelmente, do Senado e da Câmara. Portanto, o dano será, além do próprio ganho eleitoral, um dano demais. Mas o fato é que, quando há um candidato que tem esse tipo de linha, ele puxa o debate para o seu terreno. O eixo do debate se desloca para onde ele está. Então, o que hoje Estados Unidos hoje é um jogo de reações a Trump. Ele fala alguma coisa, dias depois, todos reagem de maneira pró ou contra, mas ele é quem estabelece o ritmo da dança. Ele não vai vencer, eu creio, eu não me arrisco muito a dizer isso, mas é
O México, portanto, numa situação de perplexidade. Como é que vai fazer para conviver com um vizinho cujo objetivo é murá-lo, é criar uma espécie de... É uma situação inédita de relacionamento. A terceira coisa, o Brasil vive um momento de indefinição que se prolongará por mais algum tempo. Portanto, eu não jogo fora 2016, mas não será um ano em que se pensa, quando você vai aos Estados Unidos, no radar americano, a América Latina, com exceção do México, por essas questões migratórias, nem mesmo a droga hoje tem a mesma relevância, está muito. Os temas são outros. O problema nosso, não só terrestre, mas o mundo passou de um mundo mediterrâneo para o mundo do Atlântico Norte, para o mundo do Pacífico e o Atlântico Sul, até agora. É um oceano secundário, acessório, periférico, de modo que nós temos uma situação de difícil convívio. Como entrar em campo, como ser relevante. Não há hostilidade à América Latina, não há, eu sinto, animosidade, apenas a ideia de uma certa irrelevância dentro do quadro maior dos grandes objetivos estratégicos. Uma vez, há muitos anos atrás, havia um jornalista americano extraordinário chamado James Reston, que dizia que os americanos estavam dispostos a fazer tudo pelos latino-americanos, menos ler sobre eles. Quer dizer, havia um compromisso geral de que não se leria nada sobre. Então, o interesse é muito acessório, muito periférico aí. Então, eu não vejo no momento, mesmo para os Estados Unidos, a situação americana é tão poderosa, tão única, que mesmo a parceria transpacífica tem uma resistência muito grande. Os Estados Unidos não desejam, eu creio hoje, ou pelo menos setores dos Estados Unidos, nenhum acordo internacional que não seja tão favorável a ele como superpotência solitária que possa ser negociado. O próprio TPP não é o que se deseja. O que eles desejam é uma situação tão hegemônica. Naturalmente, sim, porque o poder é tão concentrado. A China, foi muito bem colocado, essa emergência, essa alternativa, esse surgimento, mas até agora a China tem feito uma coisa inédita. É a única grande potência que surge sem desafiar a anterior a um ponto de levar a um conflito. É um gênio chinês, é conseguir chegar lá quase sem provocar marolas. Então, nós estamos vivendo um momento em que eu não vejo para a integração comercial, econômica, muito futuro. Na Europa, a saída da Inglaterra é significativa. Eu errei, eu fui mau profeta. Eu achei que a Inglaterra ia voltar, o Reino Unido, para ficar com uma pequena margem que depois negociaria condições ainda mais vantajosas. Mas não, saiu e eu creio que foi uma má decisão, mas foi a decisão tomada. De modo que os processos associativos estão vivendo um momento de menos apoio. Quando eles foram criados, havia, na Europa, sobretudo, o risco da antiga União Soviética, o temor de uma terceira guerra mundial, a ideia de que você só competiria, seria competitivo associar. Agora, essas ideias não estão mais na mesa. Não há risco de terceira guerra mundial, a União Soviética acabou, de modo que a ideia das forças que convergiam hoje é anulada um pouco pelas forças da singularidade, da especificidade. O que houve foi uma perda do poder do Estado-nação. Hoje, qualquer pessoa pode ser francês. Ao chegar no aeroporto, entra, recebe um documento, é nacionalizado. Portanto, a nacionalidade não é mais uma identidade. O que é uma identidade é a coisa específica. Você só é normando se tiver nascido na Normandia. Só é bretão se tiver nascido. Só é provençal. Então, na Europa, você tem duas tendências curiosas. Um intenso regionalismo, uma intensa identificação com o local e uma grande ideia da Europa. O que perdeu um pouco foi a ideia da nacionalidade como um todo. O Brasil está vivendo um momento complicado, né? Porque nós estamos, eu acho, saindo da crise melhor do que eu imaginei. Os indicadores me parecem menos dramáticos do que eu supus.
mas sem grande vitalidade, sem grande capacidade. E leva algum tempo pôr de novo o time em campo, consertar a louça quebrada, essas coisas. O Brasil teve um problema que me parece grave, que foi a impressão que o Collor deu de que impeachment é fácil. Que impeachment do Collor foi um dos processos mais simples que eu conheci. Quer dizer, o Collor não tinha Estado, nem partido, nem apoio. Quando ele foi impeached, ele saiu de braços dados com a mulher, com uma cara que ele fazia um pouco mussolinianamente de líder, e não aconteceu nada. Agora nós estamos diante de uma situação de profunda divisão de opiniões. Nós estamos vivendo. Então, eu não estou vendo no momento grande progresso. O mercado, o Mercosul, sobreviverá porque ele teve um mérito imenso político, social. Ele desfez uma série de suspeitas. Ele teve uma grande capacidade de união em termos políticos e democráticos. De modo que o Mercosul foi uma conquista, eu acho, nessa situação. Econômico, comercialmente, porque o problema central é que se fez um processo de integração econômica entre estadistas, países que detestavam a ideia da abertura. O ponto central é que, entre o que nós, na América Latina, professamos e o que nós fazemos, há uma distância enorme. Uma coisa é o discurso a favor da união, da integração, da abertura, das fronteiras, mas isso não corresponde à víscera. A verdade é que os países continuam protecionistas, nacionalistas, setorializados. Portanto, a ideia da integração era sedutora na sua retórica e impossível de implementar na sua prática. Nós temos essa dualidade, aliás, na América Latina, e essa dualidade entre discurso e performance sobrevive e perdura. De modo que eu não vejo que se vai jogar fora a criança com a água do banho. Não vamos jogar fora o que foi conquistado. Mas eu não estou vendo aqui forças de... Eu não vejo na América Latina hoje lideranças. E penso, sobretudo, nessa grande moda da vertente do Pacífico. De fato, a modernidade está mais lá do que cá. Mas também não vejo lideranças extraordinárias, uma grande visão. Eu não vejo estadistas, nada me impressiona muito, pelo contrário, o que há é que é uma bacia tão próspera, eles estão numa margem tão afortunada, que não há como... Mas não sinto, mesmo Colômbia, mesmo México, mesmo Peru, mesmo Chile, nada que se aproxime de uma visão transcendente. De modo que, voltando ao que eu estou a dizer, eu acho que a temporada é magra, que até que o Brasil ponha a casa em ordem, que os Estados Unidos ultrapasse o seu jogo eleitoral, que o México resolva problemas extraordinários, e a própria Argentina está sendo supervalorizada no momento, por contraste com o que havia antes. Quer dizer, o que era tão ruim que criou-se um crédito natural de confiança. Mas eu não vejo ainda na performance nada que me impressione muito. O que não é, evidentemente, wishful thinking, é uma constatação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: entre safra, professor Edvício, o Shakespeare, numa das suas grandes peças, disse: "There is a tide in human affairs." Há uma maré nas coisas humanas. E, no momento, a maré não é muito a nosso favor. A integração comercial da América Latina entre si e com o mundo não está vivendo, eu temo, um grande momento. Muito obrigado.